meu nome é Jéssica Williker e sejam mais uma vez bem-vindos à série de vídeos da Ice Market. Hoje falaremos de tendências, suportes e resistências. Vamos lá? Bom, dando continuação à série de vídeos de leitura gráfica, hoje definiremos tendências, suportes e resistências. Por definição, uma tendência é a direção geral de um mercado ou preço de um ativo. Na análise técnica, as tendências são identificadas por linhas de tendência ou ação de preço que destacam quando o preço está fazendo oscilações máximas mais altas para uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Mas como assim, Jéssica? No vídeo anterior dessa série de vídeos, destacamos as ondas de Elliott. Tá? Então, para você entender esse vídeo que a gente vai explicar hoje, é importante que você volte no vídeo anterior, se você não pegou o conceito de ondas de Elliott, porque daremos início aqui explicando como que se formam as tendências. Quando o preço faz esse primeiro topo aqui, e depois o mercado faz essa correção com esse fundo. Esse é o primeiro movimento que a gente tem que prestar atenção para ver qual será o próximo movimento do mercado, qual será a próxima perna que ele fará para subir o nível do preço ou descer o nível do preço. Nesse caso aqui, para uma tendência de alta, a gente teve uma outra perna de alta, sendo que essa outra perna de alta, ele fez um topo que ficou numa direção mais alta que o primeiro topo, que esse topo aqui. E esse fundo que ele deixou aqui, quando ele veio corrigir, automaticamente foi um fundo maior do que o fundo anterior. Então, só isso, só essa conformação aqui de um topo maior e um fundo mais alto também, isso vai significar para a gente o início de uma tendência de alta. Então, a tendência que o mercado está tendendo a ir para níveis mais altos. Ele está rompendo topos e fazendo fundos mais altos do que os fundos anteriores. Então, essa é a característica principal de uma tendência de alta. Para a tendência de baixa, encontraremos a mesma conformação, porém de forma oposta. Os valores e picos estarão cada vez mais baixos. Então, por exemplo, a gente tem um mercado que estava subindo, vamos pegar até esse exemplo aqui. Vamos supor que esse mercado aqui estava com essa tendência de alta. Então, ele chegou aqui nesse ponto e ele começou a fazer um fundo. Ele fez um fundo aqui, deixou esse fundo. Aí, quando ele foi fazer a perna de alta, quando ele tentou corrigir esse movimento, o preço já não foi mais lá para cima. Essa perna aqui, ela parou nesse nível mais baixo do que esse topo aqui que ele deixou. Então, o que isso quer dizer para a gente? Olha, pode ser que essa tendência reverta para uma tendência de baixa. O mercado veio, fez esse fundo, tentou reverter, não conseguiu, como a força vendedora já está se sobressaindo nessa região, ela veio e fez um fundo mais baixo do que esse primeiro fundo aqui. E aí ele tentou reverter de novo, não conseguiu. Essa conformação foi a mesma conformação da tendência de alta, porém ela está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Então é o contrário, o oposto da tendência de alta. E a gente identifica isso através dessas conformações. O mercado tenta reverter, né? Na verdade é a correção desse movimento, e ele já está aqui tendendo ir para baixo, tendendo buscar níveis mais baixos de preço. Já a tendência lateral, os topos e fundos, eles não têm uma direção específica. Eles ficam ali num range, eles ficam lateralizando, tá? Então, você faz um topo aqui, você faz um fundo aqui, marcou esse topo e esse fundo. Aí o próximo movimento, ele não vai ultrapassar o topo anterior. Ele vai ficar ali naquela mesma região e a mesma coisa para o fundo subsequente. Ele vai mostrar ali para a gente, ele vai marcar um range. Então, essa é a tendência lateral. A tendência lateral é a mais fácil de identificar, porque ela fica ali na mesma região, batendo e voltando por um período de tempo, até que o mercado resolva o próximo nível de preço. Então, trazendo isso para o gráfico, vamos fazer aqui as nossas observações nessa tendência de alta. Ele diz para a gente que a gente consegue identificar uma tendência de alta através de
uma linha que identifique para a gente que o preço está fazendo topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. E aqui o que a gente consegue observar? Que o mercado fez esse topo aqui e um fundo aqui. Esse fundo automaticamente já estava mais alto, num nível mais alto que o último fundo. E aí o próximo topo que o mercado fez foi um topo mais alto do que esse topo anterior. Houve aqui uma valorização do preço. E a mesma coisa com os movimentos subsequentes. E aqui você consegue identificar esse mercado fazendo esse movimento de alta. Partindo para o segundo exemplo, uma tendência de baixa é a mesma conformação de lado oposto. Aqui a gente vai observar o mercado vindo para uma tendência baixista, onde os topos estão cada vez mais baixos e os fundos cada vez mais baixos por sua vez. A gente faz aqui um topo mais baixo, fundo mais baixo, até chegar a um ponto onde o mercado começa a fazer um movimento diferente. A gente vai falar sobre isso no próximo slide. Então aqui você pode observar o mercado fazendo esse zigue-zague para baixo. Então essa daqui é a tendência de baixa. Se você tiver com dificuldade de identificar o que é uma tendência de baixa ou alta, eu sugiro vocês traçarem todos os topos e fundos e verem qual é a predominância de topos mais baixos e fundos mais baixos, ou de topos mais altos e fundos mais altos. E partindo aqui para a tendência lateral, foi o que a gente explicou no primeiro slide, foi o que a gente viu no primeiro slide. A gente vai ter um mercado lateralizando, tá? Ele fica num range, ele não sai desses níveis. Ele marca um fundo, marca um topo, e aí o próximo fundo que ele vai fazer, ele não ultrapassa o fundo anterior. E a mesma coisa para o topo. Ele fica batendo nos mesmos lugares por um certo período de tempo, até que ocorra transformação dessa tendência. Vale ressaltar que você consegue identificar essas tendências em qualquer tempo gráfico. Só que às vezes, como eu expliquei no vídeo anterior, esse movimento vai estar mais fracionado nos períodos mais baixos. Os 5 minutos vai estar bem mais fracionado do que o 30 minutos, 1 hora, por exemplo. Então, se você tiver dúvida em ondas de Elliott, volta no último vídeo para você assistir e entender essa dinâmica dessa movimentação. Bom, partindo aqui para o próximo slide. Na análise técnica, suporte e resistência são os níveis pré-determinados de preço de um ativo nos quais os participantes do mercado esperam uma reversão ou parada momentânea nesse dado patamar. Esses níveis são denotados por vários toques na mesma região de preço, sem um avanço de nível. Então, como a gente pode observar nesse exemplo em específico, existem pelo menos 3 regiões onde o preço bateu e foi para um próximo nível. No caso dos suportes, é sempre quando o mercado está vindo de uma tendência de baixa, ele encontra uma região onde anteriormente ele já tinha parado. Ele encontra uma região onde anteriormente ele já tenha feito uma reversão de preço. Então, é muito provável que quando o preço bater aqui nessa região novamente, ele rebata essa região e volte a subir. Isso significa que aqui nessa região aqui abaixo, existe muitas pessoas, muitos participantes do mercado querendo comprar o ativo naquela região específica, né? São pessoas que, por exemplo, esperam o mercado chegar naquela região para comprar. Então, você sabe que ali você pode colocar a sua compra, que você tem uma probabilidade maior do mercado rebater aquele preço e ir para a direção que você quer e esperar o seu lucro aqui nessas regiões mais acima. E a resistência? O que é a resistência? A resistência é quando você vem de uma tendência de alta e você encontra uns patamares de preço onde anteriormente, aqui nesse exemplo não está mostrando, mas provavelmente anteriormente o preço já tinha batido nessa região e voltado a descer. E foi o que aconteceu aqui nessa resistência em específico. O mercado bateu ali e reverteu. Então, provavelmente é uma região onde os participantes do mercado estão esperando para vender os seus ativos, para realizar o lucro. A mesma dinâmica do suporte, porém, a gente chama de resistência quando
a gente encontra força vendedora, tá? Vamos exemplificar isso no gráfico que vai ficar mais fácil de entender. Então, olhando aqui no gráfico, partindo para regiões de suporte, tá vendo que nesse preço aqui, daqui o mercado começou a subir, aí ele passou para um segundo nível de preço, passou para o terceiro nível de preço, ficou lateralizando nessa região, até que ele decidiu que ia fazer um fundo cada vez mais baixo. Quando ele encontrou essa região de preço aqui, o mercado deu uma parada, porque provavelmente ele encontrou esse suporte que anteriormente foi suporte para outra tendência de baixa. A correção, no caso aqui. Essa região, essa linha aqui, é a linha de suporte, o 31.108. Então, toda vez que o mercado bater aqui, ele tende a fazer esse repique. E foi o que aconteceu. Bateu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foi lá, fez o arco 4 vezes, 5 vezes, 6, 7, 8, até que aqui ele começou a lateralizar mais. Quando o mercado encontra uma região de preço onde ele sabe que aqui tem uma força compradora que fica empurrando o preço para cima, a gente sabe que é a região de suporte, a região de compra. Aconteça o que acontecer, você sempre compra em um suporte. Então, isso é importante de entender. Até que o mercado decida o contrário, até que a força vendedora faça uma pressão maior e rompa essa região aqui para buscar o próximo suporte. Vale ressaltar que sempre que o mercado rompe um suporte, ele vai buscar o próximo suporte. E no caso aqui dessa região aqui, o próximo suporte seria o 17.591. Bom, como a gente sabe que na resistência a gente está vindo de uma tendência de alta e encontra pontos onde o mercado rebateu anteriormente, então vamos ver esse caso aqui. Aqui a gente teve um baita topo nessa região aqui, né? A gente pode considerar essa região aqui entre esse preço e esse uma região forte de resistência. Então o mercado veio, fez a correção, encontrou um suporte, tentou ir para cima novamente, só que ele encontrou essa região aqui que foi uma forte resistência anteriormente. Então ele bateu aqui de novo, fez o repique, bateu aqui de novo, fez o repique. Então você vê que são regiões onde o mercado já sabe, o mercado já entendeu aqui nesse período de tempo que teria venda ali naquela região, então muita gente vendeu junto, fazendo com que o mercado encontrasse essa resistência. Como teve uma resistência principal aqui, é muito provável de que o mercado faça essa resistência novamente. O mercado, ele não é 100%, ele nunca é 100%. Vale ressaltar isso aqui para vocês. Ele nunca é 100%. A gente trabalha com probabilidades. Então, seguindo a tendência, sabendo identificar a tendência que você está analisando, sabendo identificar os pontos de resistência ou suporte, você vai saber qual atitude tomar, se você vai comprar, se você vai vender o seu ativo naquele dado momento, naquela dada região, tá ok? Quando a gente está analisando um gráfico, existem certas observações que devemos tomar a respeito de suportes e resistências principalmente. Exemplificando aqui nesse gráfico do USD-CHF, a gente tem aqui uma resistência forte. Essa primeira linha aqui era uma resistência bem forte, que foi segurada por 1, 2, 3, 4 vezes. Depois, ele veio e rompeu esse suporte aqui, que anteriormente estava segurando aqui, estava lateralizando. Ele rompeu essa região nesse momento aqui. Então, a partir do momento que o mercado rompe um suporte, por exemplo, tá? Serve para resistência também, ele tende a fazer esse rompimento e voltar aqui nesse mesmo local onde anteriormente era um suporte, mas que agora vai ser a resistência do mercado. Como você pode observar aqui nesse momento, ele rompeu, ele fez uma correção, né, um pullback que a gente fala, e marcou aqui pra gente essa resistência. Então, o mercado foi trabalhando nessa região, marcou aqui pra gente um outro suporte, que anteriormente, se você jogar o gráfico lá para trás, provavelmente existia um suporte nessa mesma região aqui, só que num período anterior. E quando o mercado bateu aqui nessa região novamente, que foi um movimento de correção desse movimento total aqui,
né, desse topo com esse fundo, quando ele veio fazer essa correção aqui, ele encontrou a resistência. Lembra da resistência que foi feita e marcada aqui? Antes ele era um suporte para esse movimento aqui. Aí agora ele é uma resistência. Por exemplo, a força vendedora marcou aqui para a gente no mercado. Não, a partir daqui é venda. Tá? A partir daqui a gente dominou o mercado com a nossa força vendedora. Então, por isso que quando o mercado bate aqui nesse ponto novamente, ele marca venda para a gente. Tem vendedor aqui tentando empurrar o preço para baixo. Aí ele marcou lá um suporte mais abaixo, depois voltou lá para aquela região, né, fez uma amplitude de movimento bem maior do que anteriormente. Ele marcou para a gente aqui de novo outra resistência, venda, mais venda, até com que o mercado fosse achando fundos, né, cada vez mais baixos aqui. A partir daqui desse ponto o mercado só desceu. Tá ok? Então, a partir daqui, olha, dessa região que antes era um suporte, dominada pela força compradora, a partir desse rompimento, ele marcou para a gente a resistência. Força vendedora tomou conta ali dessa região específica. Passando aqui para o outro slide, a gente tem uma outra observação. Suporte e resistência, ele pode ser encontrado tanto em linhas de tendência, tá? Quanto em canais. Você pode marcar suporte e resistência em canais também. Isso daqui pra gente é um suporte, até que seja rompido. Isso daqui pra gente também, aqui nessa outra linha, resistência, porque ele anteriormente bateu aqui e voltou. Então, provavelmente na próxima vez que ele bater aqui nessa linha aqui, nessa linha imaginária que o mercado faz, que o mercado tem, ele vai bater e repicar esse preço, trazendo para baixo. Força vendedora, força vendedora, força vendedora. E se você for traçar uma linha aqui, olha, o mercado ele sempre encontra pontos de convergência. Você sabe que aqui tem venda por causa dessa resistência aqui anteriormente. Mas se você traçar essa linha aqui desse canal, você sabe que é resistência também, porque anteriormente o mercado voltou nessa região de preço. Então, sempre trace as suas linhas, sempre busque as confluências do mercado, porque o gráfico, ele te diz tudo. Então, é importante que você entenda como identificar esses padrões, como traçar as suas linhas, vai fazendo traço para você praticar, vai vendo os pontos onde o mercado se encontra, vai vendo aonde ele rompe e lá no futuro ele vira resistência. E a partir dessas conformações você consegue enxergar a dinâmica do price action em si. Se você souber ler o gráfico, você pode ler o gráfico de qualquer ativo, seja ele derivativo, commodity, câmbio, né, que é o forex, criptomoeda, você lê qualquer coisa. Vejo você no próximo vídeo. Espero que tenha entendido o que significa um suporte, uma resistência e uma linha de tendência. Até a próxima!